Olá a todos e a todas, meu nome é Darlete e a aula de hoje é sobre el uso de las conjunciones en el texto. O objetivo é fazer com que você identifique as conjunções em espanhol para, posteriormente, ler um texto e conseguir interpretá-lo. Vamos começar então com as conjunções adversativas. Temos aí o pero, o sin embargo e o no obstante. Essas três conjunções, elas são sinônimas. Elas significam mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, contudo. Vamos ver o exemplo. Quiero ir al cine, pero no tengo tiempo. Quero ir ao cinema, porém não tenho tempo. Este porém aqui, pero, ele poderia ser substituído por sin embargo ou por no obstante. Llovía en aquella tarde, sin embargo, não estava frio. Chovia naquela tarde, no entanto, não estava frio. Agora, por que essas duas orações aí utilizam conjunções adversativas? O que quer dizer essa palavra adversativa? Querer ir al cine, pero no tener tiempo para ir al cine, são ideias opostas, adversárias, contrárias, adversativas. Numa prova de vestibular, de Enem, geralmente uma dessas locuções, elas podem ser substituídas pela outra. Tanto faz, é muito comum cair questões onde eles dizem, por exemplo, el término destacado puede ser sustituído sin cambio en el sentido de la oración por. No caso aqui desta oração, eu poderia substituir por pero ou por no obstante. Seria uma dessas duas a resposta correta. Então, vamos lá para a próxima. A próxima conjunção adversativa é o sino. Esse sino aqui, ele é utilizado com a mesma intenção adversativa, só que ele tem uma forma de uso diferente das que nós já vimos anteriormente. Por exemplo, aqui, essa frase é do Gabriel Garcia Marques. Então, ela diz assim: Los hombres no nacen el día en que la madre los trae al mundo, sino quando la vida los obliga a traer-se a si mismo. Os homens não nascem no dia em que a mãe os traz ao mundo, mas sim, senão, a não ser, quando a vida o obriga a tornar-se eles mesmos. Então, isso é uma tradução livre, viu, gente? Esse senão aqui, ele significa senão, mas sim, e sim, a não ser. Nesse caso, é obrigatório o uso do sino. Isso para você não confundir com o uso do pero. Quando é que vai aparecer orações com esse sino? Quando ela for adversativa, mas a característica dela é essa negação aqui, olha. Ela é usada quando se quer dizer no es eso, sino aquello. Entendem? Então, a característica é que ela vai ter uma negação, mas não é uma negação para negar a oração. É para ou explicar ou contradizer o que foi dito anteriormente. As próximas conjunções são as copulativas, ou seja, aquelas conjunções que servem para unir orações ou unir palavras. Então, o primeiro exemplo, ele diz o seguinte: Los niños y los adultos deben vacunarse. As crianças e os adultos devem se vacinar. Então, esse Y aqui, que é o Y, significa a conjunção E do português. Nesta outra oração, ni trabaja, ni estudia. Nem trabalha, nem estuda. Nesta outra oração, es educado e inteligente.
Agora, por que eu usei o e aqui e nesta outra, ellos son padre e hijo? Eu também utilizei o e ao invés de utilizar o y. Vejam que a palavra seguinte, a conjunção, começa com a letra I e começa com a letra HI ou HI. Significa, gente, que se eu colocasse um Y aqui, eu iria ter uma má pronúncia, uma cacofonia, ó. Esse educado e inteligente. Então, para eu ter uma eufonia, uma boa pronúncia, eu utilizo esta regra. Que regra é esta? Antes de I e antes de HI, eu utilizo a conjunção E. Nos outros casos, a conjunção Y. Vejam, estas palavras aqui, inteligente, hijo, inteligente, filho, elas são palavras que não são formadas por hiato. Olha só esse outro exemplo. Bebió água e hielo. Aqui está perfeitamente correto. E numa prova, pode até virar uma pegadinha. Por quê? Porque aqui está correto utilizar a conjunção Y. Porque bem aqui, ó, depois do Y tem uma vogal. Então, essa é aqui uma regra, uma exceção a essa regra aqui de eufonia. Ok? A outra conjunção é a disjuntiva. São as disjuntivas, ou conjunções alternativas em português. Me dão ideia de alternância, obviamente. Que color preferes? Azul ou amarillo? Que cor preferes? Azul ou amarelo? Ou esta cor ou esta cor? Então, eu estou dando aqui uma alternativa. Esse o, ele é a regra, significa ou. E as exceções a esta regra é o uso do u, que, como nesta oração aqui, ó, que edad tienes? 10 ou 11. Vejam que eu estou utilizando o u antes da palavra o. Para quê? Para não me dar uma cacofonia, senão ficaria 10 ou 11. Para eu ter uma eufonia, uma boa pronúncia, eu vou utilizar o u ao invés do o. Mulheres e homens devem ser iguais em deveres e direitos. Mulheres ou homens. Então, aqui é a mesma coisa. Conclusão disso, gente. Como regra geral, você vai utilizar o, que é uma conjunção disjuntiva, ou seja, alternativa. Como exceção, você vai usar o u quando? Antes de o e antes de ho, hu. A outra conjunção, as outras, são as concessivas. Vejam aqui na oração. Iré a la playa aunque llueva. Iré a la playa aunque llueva. Eu poderia substituir aqui, alternar esta oração. Aunque llueva, iré a la playa. Ou poderia utilizar qualquer uma dessas outras palavras. A pesar de que llueva, iré a la playa. Pese a que llueva, iré a la playa. Então, qual é a regra geral? Você vai à praia quando faz sol. Só que aqui você vai mesmo assim, embora chova de qualquer jeito. Você está abrindo uma exceção. Essa quebra de regras, essa quebra de paradigmas, essa abertura de exceção na gramática chama-se concessão. Logo, essas conjunções aqui, elas são conjunções concessivas. As conjunções condicionais. Se estudias, tendrás éxito. Isso aqui é bem básico, bem tranquilo, muito parecido com o que vocês já sabem em português. Qual é a condição para ter êxito? Estudar. Iré al cine com tal que vayas comigo. Contanto que vás comigo. Então, qual é a condição para eu ir ao cinema? Se você for comigo.
As conjunções consecutivas, não, que elas dão ideia de resultado. Vamos lá. Desayuné y luego fui a la escuela. Em seguida, fui à escola. Outra frase aqui do Gabriel Garcia Marques. Tu amigo tiene un amigo y el amigo de tu amigo tiene otro amigo. Por consiguiente, sé discreto. Teu amigo tem um amigo e o amigo do teu amigo tem outro amigo. Desta forma, por conseguinte, seja discreto. As conjunções finais me dão ideia de finalidade, obviamente, não? Então, ele vai à escola para estudar, a fim de estudar. Para que ele vai à escola? Para estudar. E as causales, não, que expressam motivo. Não dizia nada, já que estava avergonçado. Então, não dizia nada, já que estava com vergonha. O motivo para ele não dizer nada é que estava com vergonha. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês consigam agora identificar e também, se cair uma questão dessas, de conjunções na interpretação textual, espero que vocês não tenham mais dificuldade com essa matéria. Muchas gracias e hasta la próxima.